Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que vocês estejam bem em suas residências, né? Nesse nosso período de isolamento, à medida do possível, seguindo as orientações das autoridades sanitárias. Pessoal, dando continuidade às nossas aulas online, aqui especificamente em relação ao direito tributário, turma do nono semestre, nós estamos na terceira semana já sem aulas presenciais, partindo de uma quarta. Eu já encaminhei 3 atividades para os senhores, né? Uma que se encerra na semana que vem, e essa semana nós estamos começando a falar de assuntos já da 4ª aula, né? Então nós demos 3 atividades, já demos uma aula remota, essa segunda aula remota online. E na sexta-feira eu já pretendo encaminhar as atividades relacionadas a esta aula. Tá? Então preste atenção em seus e-mails, nas datas para entrega desses trabalhos. Muito bem, pessoal. Continuando os nossos estudos, nós na última aula falamos das espécies tributárias, fizemos alguns lembretes em relação ao conceito de impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios, e falamos mais detalhadamente sobre as chamadas contribuições para fiscais, que foi objeto da nossa última aula. Hoje o assunto, pessoal, seguindo o nosso plano de ensino, nós vamos falar sobre a competência tributária e a imunidade tributária, assuntos correlatos. Professor, o que imunidade tem a ver com competência? Vocês vão entender o que eu estou dizendo a partir do momento que nós demos o conceito de imunidade. Mas vamos lá, vamos começar a falar sobre competência tributária. E para falar de competência, nós temos que lembrar de alguns conceitos que foram dados em direito constitucional, pessoal. Lá nos primeiros semestres, terceiro, quarto, quinto semestre, especificamente quarto semestre, em Direito Constitucional 3, em que a gente falou sobre a organização política e administrativa da República Federativa do Brasil. Nós sabemos que as pessoas políticas que compõem o Estado Federal brasileiro são União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, esse modelo de Estado Federal, você já sabe o conceito, ele é caracterizado exatamente pela possibilidade de, no mesmo território, você ter mais de um centro de poder. É o nosso caso. Nós estamos submetidos a um governo federal, ao governo estadual e ao governo municipal. E como que convivem no mesmo espaço 3 esferas de poder? Através da distribuição de competências. Cada um com o seu papel dentro daquele território. Nós temos então as competências da União, as competências dos estados, essa competência dos municípios e do Distrito Federal. Então, aqui não é o caso, lógico, de falar de todas essas competências. Interessa-nos aqui hoje as chamadas competências tributárias. Competências tributárias. Ou seja, quais são os tributos que cada um desses entes políticos poderão exigir, poderão cobrar. Nós já falamos que em matéria de impostos, são 3 os impostos, já demos, vocês devem ter no caderno já quais são os impostos de cada um dos entes políticos. E em relação às taxas, elas serão exigidas de acordo com os serviços prestados, né? Serviços prestados também de acordo com sua competência profissional. Muito bem, a pergunta que se faz, ao distribuir a competência, ao estabelecer quais são os tributos que podem ser criados pelos entes políticos, a pergunta é, a Constituição cria tributos? A resposta é não, pessoal. A Constituição estabelece o rol de competências, competência, e até porque não é o papel da Constituição instituir, esse é o papel da lei, normalmente a lei ordinária que vai estabelecer, criar, exercitar essa competência. Então, no caso, caberá à lei ordinária estabelecer qual a hipótese de incidência do tributo, quem é sujeito ativo, quem é sujeito passivo, qual é a alíquota. A Constituição simplesmente discrimina competências tributárias. Ok, pessoal? Então, a competência, a Constituição não cria nenhum tributo, ela apenas discrimina competências. Mas nós veremos, um pouco mais à frente, que embora ela não crie, ela dá o caminho ao legislador, do qual ele não poderá fugir. Ela estabelece aquilo que a doutrina chama de norma padrão de incidência. Vou explicar um pouquinho mais para frente. Muito bem. A mesma pessoa política que tem competência para criar, tem competência para aumentar, para parcelar, para isentar, para remitir,
para anistiar o tributo. Ela tem competência para criar, ela tem a livre possibilidade de trabalhar esse tributo. Tudo dependendo de uma decisão política do momento que passa o Estado. Ok, pessoal? Muito bem. Exercitada essa competência no plano legislativo, surge então aquilo que nós veremos também um pouco mais à frente, que se chama capacidade tributária ativa. Essa capacidade tributária, que nós veremos também, essa pode ser transferida. A competência nunca, a competência pertence ao ente político. Então, nós até mencionamos na aula passada, um exemplo, as contribuições destinadas ao financiamento da Seguridade Social, elas são de competência da União. A competência é da União de instituí-la. Mas quem que cobra? O INSS. Olha, a capacidade tributária ativa pertence ao INSS. Então, competência é uma coisa, capacidade é outra. Nem sempre a pessoa política que exercitou a competência vai cobrar e arrecadar aquele tributo. Tá? Essa é a regra. Uma coisinha só, um lembrete para os senhores, pessoal, que os artigos 157 e 162, 157 ao 162 da Constituição, quero que os senhores deem uma olhadinha, eles tratam da distribuição das receitas tributárias. O que significa isso? Aqui não é matéria de direito tributário, já disse para os senhores nas primeiras aulas, o direito tributário se preocupa com o tributo, com a arrecadação. O destino do tributo não é objeto do direito tributário, e sim direito financeiro. Os artigos 157 e 162 tratam da distribuição. Como assim, professor? Olha, determinados tributos arrecadados pela União são distribuídos aos estados. Exemplo, imposto de renda. Embora seja a União que arrecada, parcela dessa arrecadação vai para os estados. Assim também em relação aos estados e municípios. O ICMS, por exemplo, que é arrecadado pelo estado, ele é também dividido com os municípios. E a forma dessa divisão está lá nos artigos 157 e ao artigo 162. Deem uma olhadinha, pessoal. Como eu disse, não é matéria de direito tributário, e sim direito financeiro. E aqui, para a gente encerrar essa introdução, eu disse logo no começo da nossa aula que a Constituição não cria tributos, mas ela estabelece aquilo que a doutrina chama de norma padrão de incidência. Como assim? Olha, a Constituição não cria nenhum tributo, cabe à lei fazer, e como a lei faz, ela vai indicar qual que é a hipótese de incidência daquele tributo, qual que é o fato gerador, pode ser incidência, fato gerador, mesma coisa, quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo e qual é a alíquota. Mas presta atenção, vamos pegar um exemplo aqui. Olha, o artigo 153 estabelece o rol de impostos de competência da União. Entre eles, nós temos o imposto sobre rendas. Então, vamos lá. A Constituição permite que a União crie imposto sobre rendas. Embora a Constituição, por si só, não crie, ela só autorize a criação, vejam que ela, de certa forma, o legislador está amarrado à Constituição. Por exemplo, se vocês têm a lei do imposto de renda do lado, se eu perguntar para vocês, qual que é o fato gerador do imposto de renda? É a hipótese de incidência. Tem renda, oferir renda, óbvio. Então, o fato gerador não poderá fugir da renda. Quem é o sujeito ativo? A União. Quem é o sujeito passivo? Ora, aquele que obteve a renda, aquele que oferiu a renda. E qual a alíquota? A alíquota também não poderá desrespeitar os princípios constitucionais, o princípio do não confisco, o princípio da capacidade contributiva. Então, embora a Constituição não crie, não seja nem esse o seu papel, o tributo, o imposto, ela acaba amarrando o legislador, que não poderá fugir daquilo que a doutrina chama de norma padrão de incidência. Ok, pessoal? A doutrina também estabelece algumas características da competência tributária, que eu vou falar uma para os senhores, né? Ela elenca aqui 6 características, né? Que são até de fácil compreensão. A primeira é que a competência tributária é privativa, ou seja, pertence só àquela pessoa, ele não pode delegar, é só daquela pessoa. Então, quando a Constituição autoriza a União a criar imposto sobre rendas, é só ela que pode instituir o imposto sobre rendas.
A próxima, está conectada à primeira, é a indelegabilidade. Ainda que ela não utilize, ela não exercite essa sua competência, ela não pode delegar a terceiros. Uma outra característica é a incaducabilidade. Incaducabilidade, de caducar. Ou seja, mesmo que ela não use durante muito tempo, não exercite essa competência, ela não vai perder a competência. Uma outra diz respeito à irrenunciabilidade, que está conectada. E a última aqui, pessoal, que é a facultatividade do exercício. Facultatividade. O fato da Constituição estabelecer a competência para exigir determinado tributo não exige, não obriga que ela, de fato, estabeleça, crie esse imposto. Um exemplo, até essa semana nós discutimos isso numa live que nós fizemos a respeito de desonerações tributárias. Um imposto que está previsto na nossa Constituição desde 88 e até hoje não foi regulamentado, o imposto sobre grandes fortunas. Então, até hoje, eu digo que nós estamos falando aqui em 2020, de 88 para cá, esse assunto não foi regulamentado. Não existe hoje nenhuma lei tratando sobre o imposto sobre grandes fortunas. Até discutimos isso na nossa live, de que, de repente, seria um momento interessante, no atual momento que vivemos, né, do Congresso, do Parlamento, pensar em regulamentar esse assunto. Mas vamos lá, esse não é o motivo do nosso encontro hoje, tá, pessoal? Só uma coisinha aqui, uma observaçãozinha importante, que embora uma das características da competência seja ela ser privativa, o professor Paulo de Barros Carvalho, tributarista de escola, né, conhecidíssimo, considera que a única que tem competência privativa é a União. Por quê? Ele se fia a dois artigos da Constituição, pessoal. Ele menciona o artigo 147, peço que os senhores abram a Constituição, que estabelece que competem à União em território federal os impostos estaduais e se o território não for dividido em municípios, os impostos municipais. Então a União pode cobrar impostos estaduais e municipais. E um outro exemplo dado pelo professor são os impostos extraordinários de guerra, em que a União poderá criar um outro imposto durante o estado de guerra, inclusive com o mesmo fato gerador do imposto já existente. Pode, por exemplo, criar um ICMS de guerra. Então, para o professor Paulo de Barros, o único que tem competência privativa é a União, com base nesses dois dispositivos. Tá? Então, superada a questão dessas características, né, vamos falar sobre a competência, aqui também matéria de direito constitucional, matéria que nós estudamos também no direito constitucional 3, matéria importante. Pergunta: de quem é a competência para legislar sobre direito tributário no Brasil? Pessoal, artigo 24, lembra-se, artigo 24 da Constituição. Direito tributário é matéria de legislação concorrente, ou seja, pode legislar União, Estados, Distrito Federal e municípios. E aí vocês se lembram que os parágrafos do artigo 24, peço que os senhores deem uma olhada, relembrem do assunto, estabelecem regras para que não ocorram atropelamentos nessas competências. A regra mais importante: em relação à competência concorrente, cabe à União estabelecer as normas gerais sobre o assunto. E no que diz respeito ao direito tributário, as normas gerais estão no CTN. Então, o Estado pode legislar sobre o direito tributário, desde que atenda às normas gerais estabelecidas no CTN. Então, ele não pode dar um conceito diferente de sujeito ativo, de capacidade tributária, que não seja aquela que esteja no CTN. Tá? São as regras da competência concorrente. Ok, pessoal? Então, dá uma lidinha lá no artigo 24, importante. É sempre bom lembrar a questão das competências concorrentes, né? E aqui nós estamos falando de competências tributárias, né? Assunto também que está ligado ao direito constitucional, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Então já sabemos o que é competência. Competência não se confunde com capacidade tributária. Já falamos que quem tem competência são as pessoas políticas da União, Estado, Distrito Federal e municípios, né? Agora nós vamos entrar num assunto que assim, a princípio, pode parecer meio estranho. Imunidades tributárias.
O que são imunidades e o que tem a ver com o assunto competência tributária? Muito bem, pessoal, as imunidades, de acordo com a doutrina, seriam as regras de incompetência tributária. Como assim, professor? Simples. Da mesma forma que a Constituição autoriza a tributação sobre determinadas pessoas, fatos, ela estabelece regras de que determinadas pessoas, determinadas circunstâncias, determinados fatos não possam ser tributados. É como se fosse, presta atenção, acho que legal até essa analogia, como se desse uma vacina imunizando essas pessoas, esses órgãos, essas situações. Então, só para a gente ficar, por exemplo, eu vou comentar quais são as imunidades. A União autoriza a instituição do imposto sobre rendas, mas a própria Constituição não permite que seja cobrado imposto de renda dos templos das igrejas. Imuniza essas atividades, esses órgãos, essas entidades. Então, quando é a Constituição que desonera a cobrança de um tributo, normalmente um imposto, nós veremos, estamos diante de uma imunidade. Imunidade e isenção têm a mesma finalidade, a desoneração tributária. Qual a diferença? Imunidade tem previsão constitucional, isenção é previsão legal. Quem isenta é a lei, quem imuniza é a Constituição. Quem isenta é a lei, quem imuniza é a Constituição. Fique com essa noção. Tá? Então seriam normas negativas de competência. Olha que interessante, que conceito legal. Eu vou até ler um conceito para os senhores aqui, que é bem legal. Ele diz assim: imunidade é uma forma qualificada ou especial de não incidência por supressão na Constituição da competência impositiva ou do poder de tributar, quando se configura em certos pressupostos, situações ou circunstâncias previstas na Constituição. Então, a norma imunizante estabelece a não incidência em relação àquele assunto. Ela incide para que a norma tributária não incida. É exatamente isso o conceito de imunidade. É uma previsão constitucional não permitindo o exercício da competência naquele caso. Pessoal, a doutrina costuma classificar as imunidades em imunidades objetivas e imunidades subjetivas. Objetivas, quando a imunidade diz respeito a alguma coisa. Por exemplo, a imunidade dos livros. É um exemplo de uma imunidade objetiva. E subjetiva, quando atinge pessoas. No caso, um exemplo, a chamada imunidade recíproca entre as pessoas políticas. O professor Paulo de Barros também critica e o professor Roque Carrasa vai na mesma linha também, dizendo que toda e qualquer imunidade não deixa de ser subjetiva, porque ela vai beneficiar, no fim, uma pessoa. Né? Embora ela seja em relação a alguma coisa, um objeto, no caso dos livros, por exemplo, ela vai beneficiar uma pessoa, por isso seriam todas subjetivas. Mas eu tenho que passar para os senhores essa classificação que é dada pela doutrina repetida muito. Então, pessoal, o que é a imunidade? Resumindo, dando até um exemplo aqui para ficar bem claro para os senhores. Olha, a Constituição estabelece quais são os fatos que podem ser tributados. Mas alguns fatos ela não quer, por razões nobres, nós veremos, que sejam tributados. Por isso ela cobre esses fatos com o manto da imunidade. Então, você pode cobrar imposto de renda, mas não sobre os livros. Mas não sobre... as pessoas políticas não podem cobrar entre si. Nas sociedades beneficentes, entidades de educação sem fins lucrativos, elas estão imunes aos impostos. Aos impostos nós vamos falar por aqui, tá? E por terem previsão constitucional, o desrespeito a essas regras pode gerar uma inconstitucionalidade. O STF, inclusive, considera que as imunidades tributárias são verdadeiras cláusulas pétreas, tendo em vista a finalidade que elas pretendem produzir. Né? Invariavelmente, assegurar o exercício de direitos individuais. Tá bom, pessoal? Uma observação importante, pessoal, cai muito em prova. Uma imunidade desobriga o pagamento de um imposto, de um tributo. Normalmente um imposto. É a chamada obrigação principal.
fato de uma entidade, uma pessoa ser imune, não significa que ela seja desobrigada de cumprir as obrigações acessórias. Então, o que seriam as obrigações acessórias? Integrar declarações, prestar informações ao fisco, preencher livros, notas fiscais. O fato de ser imune, então, não desobriga o cumprimento das chamadas obrigações acessórias. Desobriga apenas o seu pagamento, até porque é com o cumprimento das obrigações acessórias que o Estado vai poder averiguar se de fato aquela pessoa preenche os requisitos da imunidade. Ok, pessoal? Uma outra classificação aqui, pessoal, da doutrina diz respeito à amplitude da imunidade. Então, a doutrina classifica a imunidade como ampla, quando ela atinge todo e qualquer tipo de tributo, e a chamada imunidade restrita, quando diz respeito a um tributo, normalmente o imposto. Qual o tipo de imunidade prevista na nossa Constituição? Pessoal, em regra, a maioria dos dispositivos, artigo 150, que nós vamos falar daqui a pouco, trata da imunidade de impostos, mas existem outros exemplos de imunidades que não são de impostos na Constituição. Anotem aí para depois vocês darem uma olhada. Um exemplo, artigo 195, parágrafo 7º, 195, parágrafo 7º, que imuniza, embora o dispositivo fale lá em isenção, é verdadeiramente uma imunidade, porque, como eu disse, sempre que a Constituição desonera o pagamento de um tributo, estou diante de uma imunidade. E aí não importa o nome que se dê a essa desoneração. Nesse caso, a Constituição fala em isenção, mas o correto leia-se, imunidade. Então, ela às vezes usa o termo não incidirá, é isento. Se essa desoneração está na Constituição, isso chama-se imunidade. Então, um exemplo, 195, parágrafo 7º, que é uma imunidade de contribuições sociais. Outros exemplos a gente pode verificar no artigo 5º, artigo 5º, inciso 34, que fala do exercício do direito de petição, não pode ser cobrada nenhuma taxa, é uma imunidade de taxa. Nós temos aquela imunidade em relação à ação popular, né, salvo comprovada má-fé, que é a taxa, as custas judiciais são taxas, né, pessoal? Então fica isento de taxas, olha, veja, mais uma vez a Constituição falando em isenção, e no caso é uma imunidade. Então é um exemplo de uma imunidade de taxas. Então, artigo 5º 34, artigo 5º 73, 74 também, tá? Então, no Brasil não são só os impostos que são abrangidos pela imunidade. Existem outros dispositivos que também dão imunidade em relação às taxas e às contribuições sociais. Só uma observação, pessoal. Não há previsão de imunidade em relação às contribuições de melhoria e os empréstimos compulsórios. Nossa Constituição não prevê nenhuma hipótese de imunidade em relação a esses dois tributos. Tá bom? E agora sim, pessoal. Vamos falar de alguns casos de imunidade na Constituição, lógico, que é a Constituição que imuniza. E aí eu peço para que os senhores abram no artigo 150, inciso 6. É isso? 156. Deixa eu achar aqui, pessoal. Vamos lá, vamos acompanhando a Constituição, a gente vai lendo e vai explicando para os senhores, né? O artigo 156, ele tem 5 linhas, né, que estabelecem as imunidades chamadas gerais. Vamos lá. CAPT. Lembrando, sempre importante que quando a gente vai ler um artigo, ler o CAPT, ler o parágrafo, ler o inciso, para que a gente possa ter uma noção do que está tratando. Se você vai ler só o inciso, fica meio sem sentido. Artigo 150 CAPT. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e municípios. Inciso 6. Instituir impostos. Olha, a Constituição fala em impostos. Impostos. Aqui é uma imunidade de impostos. Instituir impostos sobre. Vamos às hipóteses. Letra A. Patrimônio, renda ou serviço uns dos outros. Isso, pessoal, é o que a doutrina chama de imunidade recíproca. Recíproca. O que significa? A União não vai pagar os impostos estaduais, os estados não vão pagar os impostos federais e assim por diante. Não há que se falar de uma pessoa política pagando
impostos para outra. Então, um exemplo prático, a União, um exemplo nosso aqui, o prédio do Distrito Federal está instalado no imóvel localizado no município de Mogi. A União não vai pagar o IPTU para o município dele. Estamos aqui diante de uma imunidade. Ok, pessoal? Deixa eu voltar. E vejam que, pessoal, e é importante agora a gente dar uma lida no parágrafo 2º, que ele se refere, parágrafo 2º do artigo 150, que ele se refere ao inciso 6. O que diz o parágrafo 2º? A vedação do inciso 6, letra A, que nós estamos falando, unidade recíproca, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Então, pessoal, as autarquias e as fundações públicas também são abrangidas por essa imunidade, tá, pessoal? E aqui, pessoal, a doutrina também entende que as chamadas autarquias especiais, as agências reguladoras, por exemplo, também, e as agências executivas também estão abrangidas. Uma pergunta, pessoal: e as empresas públicas e as sociedades de economia mista? Vamos lá, lembrando, matéria de direito administrativo. Empresa pública, aquela que tem 100% do capital público. Sociedade de economia mista, aquela que tem uma parte, a maioria, do capital público. São abrangidas pela imunidade? Pessoal, em regra, não. Como em regra não? Aí eu tenho que lembrar, eu tenho que me reportar lá no artigo 173, parágrafo 2º da Constituição, que diz o seguinte: as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado. Então, se o Estado mantém uma empresa pública cuja atividade concorre com o setor privado, vou dar um exemplo para vocês. Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, capital 100% da União. Ela não é abrangida pelas regras da imunidade. Por quê? Porque ela concorre para e passo com o setor privado. Seria uma concorrência desleal. Ok? O mesmo diz respeito em relação à sociedade de economia mista. Um exemplo, Banco do Brasil. Também a ele não se aplicam as regras de imunidade, tá, pessoal? Então, aí lembrar dos conceitos de empresas públicas, essa é a regra. Mas o STF, pessoal, ele já chegou a analisar uma questão interessante. Os Correios são uma empresa pública que exerce uma atividade de interesse público, é um serviço público. Então, o que disse o STF no julgado em relação se os Correios estavam abrangidos pela imunidade? Ele entende que se a empresa pública exerce um serviço público de natureza obrigatória, a ela se estende também a imunidade. Agora, se ele exerce uma atividade privada, caso, por exemplo, de banco, que qualquer outro setor privado também exerce, não abrange a imunidade. Tá bom, pessoal? Então, regra. A imunidade atinge as autarquias e as fundações públicas. Essa é a regra. Não atinge as sociedades de economia mista, nem tampouco as empresas públicas, salvo se elas exercerem alguma atividade pública relevante. Decisão do STF. Tá? Muito bem, pessoal. Uma outra situação de imunidade é a letra B do artigo 150, inciso 6. Que prevê que também a imunidade dos templos de qualquer culto. Vamos lá. Vejam que eu disse para os senhores que por trás de uma imunidade nós sempre temos uma causa nobre. No caso, a finalidade é assegurar o exercício do princípio constitucional da liberdade de culto. Então, ao estabelecer essa imunidade aos templos de qualquer culto, e aí você deve estar perguntando: o que é templo? É local? Olha, pessoal, a gente tem que ter uma interpretação bem ampla em relação ao conceito de templo. Templo não é só o local onde é professada a fé, é a entidade como um todo, no sentido amplo que a doutrina fala em igreja, associação, tudo aquilo destinado à manifestação da fé. Tá? A gente sabe que o
o Brasil, embora um Estado laico, é majoritariamente católico, né? E aí a gente tem algumas observações. A jurisprudência é muito rica em exemplos aqui. Então, o templo, o vocábulo deve ser entendido como igreja, abrangendo a instituição como um todo, a associação, a organização que professa a fé. E quando fala templo de qualquer culto, o que seria esse qualquer culto? Será que é qualquer culto mesmo? Aí nós temos duas correntes. Uma que diz, olha, o direito tributário não tem que se preocupar em dizer se esse culto é certo ou é errado. Isso não está fora da seara do direito tributário. E pouco importa se o culto é contrário ao interesse público, à dignidade da pessoa. Essa é a primeira corrente. A segunda, que acaba sendo mais aceita, fala, olha, não pode ser admitido cultos que, de alguma forma, ofendam a dignidade da pessoa humana, a igualdade e outros princípios constitucionais. Então, vamos imaginar um culto que incite violência, racismo, fanatismo, esses não podem ser aceitos. Essa é a segunda corrente. Então, existem outros princípios constitucionais que devem ser observados. Temos que analisar a Constituição como um sistema. Então, quando fala qualquer culto, temos que estar atentos a essa questão da dignidade da pessoa humana, que é um sobre-princípio. Tá? Uma outra questão ainda dentro dos tempos de qualquer culto, pessoal, está no parágrafo 4º do artigo 150, que eu vou ler para os senhores e peço que os senhores acompanhem. As vedações expressas nos incisos 6, alíneas B e C, B, nós estamos falando do tempos de qualquer culto, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Muito bem. Tem muita gente que abusa de alguns princípios constitucionais. Acho que aqueles que são católicos, acho que muitos já foram para a Aparecida do Norte, não é mesmo? Vocês sabem que lá o complexo é gigante, é muito bonito, né, o templo. E vocês sabem que ao redor, dentro mesmo ali do complexo, existem muitas lojas onde se vende de tudo, né? Imagens, de tudo literalmente, né? E também que existe um estacionamento. Eu pergunto, será que essas atividades comerciais em volta do templo, será que a mesma cobrança do estacionamento estão abrangidas pela imunidade? Pessoal, em regra não. Tá? Agora, tudo vai depender do qual o destino dado a essas rendas. Então vamos imaginar que a renda utilizada, inclusive é entendimento doutrinário, inclusive eu vou até mencionar uma súmula para o senhor sobre o assunto. Vamos imaginar que a renda do estacionamento seja revertida à manutenção da igreja, no caso lá de Aparecida, da Basílica. Nesse caso, a doutrina e a jurisprudência entendem que sim. Agora, qualquer outra atividade exercida, imaginar uma loja que está no local, vendendo cores, vendendo imagens, cujo fundo não seja destinado à igreja, essas não são abrangidas pela imunidade. Não é porque vende imagens de santo que você vai ser imune. Veja, não é essa a finalidade do legislador constituinte. Tá? Ó, pessoal, nesse sentido, olha que interessante, né? Quero que vocês deem uma olhada na súmula vinculante 52. Olha que interessante. Eu vou ler para os senhores. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 156C da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Vocês entenderam? Então, ainda que aquele imóvel seja sendo destinado a um terceiro, pode ser até uma outra atividade, mas o valor daquele aluguel vai ser aplicado às finalidades? Sem problema nenhum. A gente tem que entender a finalidade da imunidade. Tá? Muito bem. A letra C, pessoal, trata da imunidade dos partidos políticos, fundações e entidades sindicais dos trabalhadores e das instituições de educação e assistência social. Então nós temos três situações aqui: partidos políticos, instituições de educação e
assistência social. A primeira observação que eu tenho que fazer para os senhores é o seguinte, olha, eu vou ler o dispositivo para vocês entenderem. Então, instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Vejo então que a situação aqui é diferente. Essa seria uma imunidade não auto-aplicável. Ela depende de uma regulamentação legal. Atendidos os requisitos estabelecidos na lei. E que lei é essa, pessoal? Se tratando de imunidade, lei complementar. A lei complementar deve estabelecer quais são os requisitos para esses casos. Tá bom, pessoal? Dá uma olhada no artigo 146, inciso 2. Uma vez que a imunidade é uma limitação ao poder de tributar. Tá? Atualmente, pessoal, os requisitos para o exercício e o gozo dessa imunidade estão previstos no artigo 14 do CTN. Você sabe, o CTN tem o status de lei complementar atualmente. Então, o artigo 14 trata dos requisitos para o gozo da imunidade para essas entidades. Tá? Dei uma olhada lá nesse artigo 14, que ele vive caindo em provas, pessoal, concursos principalmente. Vamos lá, vamos falar sobre cada uma dessas entidades que são abrangidas pela imunidade. Eu disse, já estou repetindo mais uma vez aqui, que por trás da imunidade sempre tem uma causa nova. Partidos políticos, por que eles são imunes, pessoal? Porque eles são instrumentos da democracia. A nossa democracia é uma democracia de partidos, pessoal. São instrumentos que visam assegurar a autenticidade do regime representativo. E a própria democracia representada pelos partidos políticos. Você vai falar, professor, não é bem assim. Se não é bem assim na prática, pelo menos na teoria devia ser. A ideia do partido político é agremiar pessoas para que, com o objetivo de assumir o poder, possam colocar em prática o seu plano de governo. Então, por conta disso, eles são imunes também, essa finalidade, o exercício da democracia, da representação política. Só serão abrangidos aqueles partidos que cumprem os requisitos de lei, entre os quais, pessoal, eles têm que estar regularmente inscritos na Justiça Eleitoral, tá bom? E as fundações dos partidos também são abrangidas. Outros que são abrangidos pela imunidade são as entidades sindicais dos trabalhadores. Preste atenção no dispositivo, tá? A doutrina também entende que não só as entidades sindicais, como as centrais sindicais, aquelas que abrangem sindicatos, como por exemplo a CUT, também são abrangidas pela imunidade. Daí nós temos também as instituições de educação, também são abrangidas. E aqui eu estou falando das instituições de educação privadas, lógico, a pública já está imune, já está lá pela imunidade recíproca. Mas todas estão imunes? Não, só aquelas que não têm fins lucrativos. E aí vem a pergunta: uma escola que cobra a mensalidade de seus alunos, ela pode ser beneficiada pela imunidade? Depende. Se essa entidade, se essa arrecadação, até porque se o objetivo da imunidade fosse atingir aquelas instituições que não cobram, não precisava nem de imunidade, porque eles estão falando de imunidade tributária. Se ela não tem renda, não ia pagar nada mesmo, não arrecada nada, óbvio. Então, o fato de cobrar uma mensalidade não significa, por si só, não afasta o direito à imunidade, desde que o valor dessas mensalidades sejam destinadas à própria instituição, pagamento dos professores, a própria manutenção do local. O papel dessas instituições é substituir o Estado, a deficiência do Estado na área educacional. Então, o fato de cobrar mensalidade não impede o exercício da imunidade. Agora, se ela distribui lucros, almeja lucros, daí sim ela está fora, a atividade privada, como qualquer outra, será tributada como qualquer outra. Tá? Outros aqui beneficiados são as instituições de assistência social, pessoal. Que instituições são essas, pessoal? E aqui também. Instituições que muitos chamam de entidades do terceiro setor hoje, né? Com exemplos, ONGs,
santas casas, asilos, desde que elas também não tenham fins lucrativos, também são abrangidas pela imunidade em relação aos impostos. Em relação a elas, anotem aí também, pessoal, elas, além dos impostos, também são imunes às contribuições sociais, conforme o artigo 195, parágrafo 7º, que nós já mencionamos. Ok, pessoal? Aqui então, pessoal, agora o nosso próximo assunto é a letra D, e aqui eu vou pedir licença para os senhores, que eu vou passar os dois últimos assuntos que eu tenho aqui, para o meu assistente aqui, que vai dar continuidade. É meu filho Leandro, que está me ajudando nesses dias na gravação dessas aulas, e ele vai falar sobre as duas imunidades que nós temos aqui, que são as imunidades relativas aos livros, jornais e periódicos, e a chamada imunidade musical. Eu deixei esses dois últimos assuntos para ele pesquisou e vai passar para vocês. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, me chamo Leandro de Paula, sou advogado, sócio do escritório Advogados e Silva Advogados Associados. E hoje, dando continuidade à aula do professor Paulo Leandro, eu vou tratar sobre as alíneas D e E do inciso 6º, artigo 150 da Constituição, que fala sobre as imunidades tributárias. Como bem dito pelo professor, as imunidades tributárias também são conhecidas como normas negativas ou normas de incompetência tributária, ou seja, são uma vedação constitucional ao poder de tributar. Vamos lá. A linha D do inciso 6º, artigo 150 da Constituição, trata da imunidade aos livros, jornais periódicos e o papel destinado à sua impressão. Então, ou seja, livros, jornais e até mesmo o insumo, que é o papel para a sua produção, são imunes de impostos. A gente vai pensar, mas qual a finalidade dessa garantia constitucional, dessa imunidade? O que o Poder Constituinte estava pensando quando ele instituiu essa imunidade? Bom, é muito simples. A finalidade disso tudo é garantir o acesso à informação, garantir o acesso à cultura e até mesmo a liberdade de imprensa, que também é uma outra garantia constitucional. Como tudo no direito, existem duas correntes. Existe a corrente clássica que entende que a imunidade atinge apenas os livros físicos, mas a jurisprudência mais recente, ela adotou uma interpretação finalista da norma, ou seja, para a jurisprudência atual, a mais ampla jurisprudência, o conceito de livro extrapola o livro físico, esse que a gente já conhece, e atinge também e-books, manuais, apostilas, todos esses instrumentos de difusão de cultura, difusão de informação. A linha E do inciso 6º do artigo 150, por outro lado, vai falar da imunidade musical. Eu vou ler aqui para os senhores essa linha E, vamos ler junto aqui. Então, são imunes fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou litero-musicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham. Então, pessoal, a imunidade aqui tratada, ela vai falar aqui sobre as músicas produzidas ou até mesmo músicas estrangeiras interpretadas por artistas brasileiros. A finalidade disso, assim como a finalidade da linha D, também é a difusão da cultura, a difusão da informação, o acesso à cultura, né? Mas, além disso, essa linha aqui, ela que é muito recente, né? Ela de 2013, foi incluída pela Emenda Constitucional 75, ela tem um outro propósito, que também é o combate à pirataria, que é muito comum no Brasil pelo alto valor de um CD, dessas mídias digitais. É muito comum que haja o comércio de mídias pirateadas. Então, visando combater a pirataria, incentivando
o consumo legal desse tipo de produto, que foi feita essa emenda constitucional aqui, dando também imunidade a essa produção musical. Bom, eu finalizei aqui minha parte, agora vou chamar o professor Paulo Leandro para dar continuidade na aula dos senhores. Pessoal, só para encerrar aqui o nosso assunto de imunidades, feita essa explanação em relação ao artigo 156, que engloba aquilo que a doutrina chama de imunidades gerais, né, relativas a impostos. Existem outros dispositivos, eu não vou tratar de todos, eu vou apenas mencionar alguns para os senhores, outros dispositivos constitucionais que tratam de imunidade. Isso, inclusive, vai estar no material que eu vou encaminhar para os senhores até sexta-feira, relacionado à nossa 4ª semana de estudos, não presenciais, tá? Então, eu tenho um outro exemplo de imunidade, o artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3º, que diz respeito à imunidade do IPI nas exportações. Veja que o dispositivo fala não incidirá o IPI nas exportações. Tem um outro exemplo no 153, parágrafo 4º, que é a imunidade do ITR sobre as pequenas glebas rurais, né? Aqui, inclusive, é interessante que é um exemplo de imunidade chamada mista pela doutrina, porque o artigo 153, eu até vou ler para os senhores, 153, parágrafo 4º, ele diz o seguinte, 153, parágrafo 4º, inciso 2, o imposto previsto no inciso 6 caput, que é o ITR, né, não incidirá sobre pequenas glebas rurais definidas em lei, quando as explore um proprietário que não possua outro imóvel. Então, ó, diz respeito a uma coisa, que é o pequeno proprietário rural, e a pessoa, que é o pequeno produtor rural, né, chamada de imunidade mista, tá? Temos diversos exemplos de imunidade no artigo 155, parágrafo 2º, quero que vocês deem uma lida, 155, parágrafo 2º, inciso 10, relacionado ao ICMS, tá, pessoal? Não vou nem mencionar que temos também a imunidade do ITBI, no artigo 156, inciso 2, infine. E temos um outro exemplo aqui de imunidade de contribuições, no 195, parágrafo 7. Então, pessoal, só para a gente finalizar, imunidades são desonerações tributárias, né, ou regras de incompetência tributárias previstas na Constituição. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Continue seus trabalhos, vamos cumprir as nossas datas. Como eu disse, essa aula eu vou encaminhar para os senhores até na sexta-feira, o material sobre essa aula, com alguns questionamentos, para vocês entregarem só a partir do dia... semana que vem, na semana seguinte ainda, tá? Então, fiquem tranquilos que vocês vão ter bastante prazo para fazer esses trabalhos, ok, pessoal? Uma boa tarde a todos e muito obrigado.